Então, Dharana, Dhyana e Samadhi vai ser colocado num capítulo à parte em relação aos outros angas, né? Então, quais são os outros angas? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Tudo isso está no capítulo 2. Quando ele termina de falar sobre Pratyahara, Patanjali passa para o capítulo 3. No capítulo 3, ele vai falar de Dharana, Dhyana e Samadhi, dando o nome, né, dessas três coisas juntas de Samyama, tá? Samyama. Então, se a gente for falar desse fluxo, né, de uma coisa a outra, né, a gente falou bastante de Pratyahara como uma seleção de informação, como um controle em relação ao alimento que entra através dos sentidos. E ao falar de Pratyahara, a gente também já começou, de alguma maneira, a falar de Dharana, que é a concentração, porque não existe concentração sem um grau de Pratyahara. Não existe Dharana sem um grau de Pratyahara. E aí, quando a gente falou de concentração, Dharana, né, eu falei para vocês, olha, a diferença de Dharana para Dhyana, né, a concentração, para a meditação, dhyana é a meditação, é que em dharana ainda tem um grau de esforço. Então a gente foca em uma coisa, eu tô ali, e aí a minha mente divaga, aí eu me dou conta que a mente divagou, que a atenção foi para outro lugar, aí eu volto para aquilo. Isso pode ser experienciado em qualquer exercício de dharana, pode ser experienciado naquele exercício que a gente fez em relação à vela. Isso pode ser experienciado, a vela como um objeto externo a nós, certo? O yoga vai usar objetos externos a nós como veículos de meditação. A chama de uma vela, um fluxo de uma água, um, uma pedra que pode ser um cristal, né? Algum objeto que represente algum elemento da natureza. Uma pedra que pode, por exemplo, simbolizar o elemento terra, né? Seja nessa atenção voltada para os objetos externos a nós, seja essa atenção voltada para o corpo, que aí são aqueles dharanas, né? Aqueles samyamas voltados para o corpo, né? Para os chakras, partes do corpo, fluxos dentro do corpo, né? Fluxos sutis, densos ou sutis ali. Seja em um ou no outro, isso pode acontecer. Eu estou ali com a atenção pousada no meu coração, aqui, e daqui a pouco eu estou pensando o que que eu vou fazer daqui a 5 minutos. Ou o que que eu fiz antes de chegar aqui. Ou seja, a minha atenção se grudou ao fluxo de pensamento, né? Ao conteúdo do fluxo de pensamento e foi levado. Ou seja, a minha atenção foi roubada ali do centro do peito e foi. Aí eu trago de volta. Aí foi. Aí eu trago de volta. Por isso que é tão importante, se fosse um curso aqui só de meditação, né? Eu tenho, às vezes, vontade de montar um curso e que seria também um grupo regular só de meditação, né? A base, o básico da meditação, assim.
Se isso aqui fosse um curso de meditação, a primeira coisa que a gente colocaria, quando a gente fosse começar a trabalhar, aprofundar um pouco ali na meditação, eu digo aprofundar depois que a gente passasse dessa questão do corpo, né? Porque a primeira coisa é, qual é a postura que eu sento para meditar? Isso seria a primeira coisa. Mas depois o que que eu faço para meditar, né? Porque às vezes as pessoas ficam perdidas porque sentou para meditar, tá, e agora o que que eu faço, né? E muitas vezes as pessoas não meditam porque não são guiadas na meditação. Mas não é para a gente ser sempre guiado, sempre na meditação. É bom a gente ser guiado, é importante a gente ser guiado, mas é importante que a gente também tenha uma autonomia em relação ao saber o que fazer quando eu sento para meditar. E uma das coisas mais importantes é qual é o objeto de foco? Coloca um objeto de foco. Por isso que se trabalha a chama de uma vela, uma parte do corpo, né? Uma deidade, que pode ser a forma daquela deidade com a qual você se identifica. Né? É muito importante isso, porque se eu vou fazer uma meditação sem suporte, ou seja, sem um objeto, sem suporte, para uma pessoa que está iniciando, vai ser muito difícil. Por quê? Ela vai se deparar logo de cara com a mente dela agitada. E aí ela vai sentar e a mente dela vai ficar saltitando de um lado para o outro. E ela vai achar que a meditação é aquilo, ou não é nem achar que a meditação é aquilo, né? É pior, ela vai achar que a meditação não é para ela, tá? Porque lá, quando a gente vai olhar qual é o primeiro obstáculo para a meditação, a distração é o primeiro obstáculo. A gente não vai nem aqui entrar, né? A gente já conversou ou outros encontros sobre isso, o quanto nós estamos distraídos, o quanto a nossa atenção está desmembrada. Então, é mais difícil ainda para a gente. Então, no primeiro momento, é concentração mesmo, ou seja, tem um, tem um grau de esforço ali. É aquele esforço, sabe aquele esforço da leitura? Sabe aquele esforço da leitura que você pega um parágrafo assim? Eu citei muito Bergson aqui para vocês, né? Bergson é difícil de ler. E eu lembro que quando eu comecei a ler mesmo, assim, umas coisas mais densas, que foi especialmente quando eu entrei em sociologia na faculdade, eu entrei com 17 anos e já tinha aqueles livros super densos para ler, assim, e eu pegava alguns teóricos ali, especialmente os franceses, eles gostam disso, né? E uns parágrafos gigantescos, assim. E eu começava o parágrafo e eu já virava a página e dizia assim, quando que vai acabar esse parágrafo? Às vezes eram 3 páginas, um parágrafo, assim. E aquilo assusta, por quê? Porque vai demandar muita atenção nossa. Então, essa atenção mesmo, no primeiro momento, tem um esforço para aquilo. Porque a nossa mente vai querer saltitar aí para outros lugares. E aí, muitas vezes, o escape, isso é muito importante a gente entrar. Não estava no plano falar sobre isso agora, mas é interessante. Muitas vezes, o escape para a gente da meditação é ir fazer alguma coisa. Ah, eu vou fazer isso, eu tenho que resolver isso. E aí termina a meditação e vai resolver aquilo, né? Isso aí é muitas vezes um escape, uma fuga para não permanecer ali, tá? Então, a gente precisa desse esforço deliberado de dizer, não, agora eu tô aqui. Aí a mente foi, aí eu trago de volta. Isso é dharana. A mente foi, eu trago de volta. Esse trago de volta é muito interessante. É aquele mesmo esforço que a gente usa no asana, tá? Esse trago de volta, não imagine alguém com um,
um pedacinho de madeira assim, batendo, né? Parece cômico essa imagem, tá? Mas acontece, já vi acontecer. Um pedacinho de madeira assim, fazendo correção. Volta, presta atenção aqui, presta atenção na perna, presta atenção no quadril. Não é esse bastãozinho de madeira que a gente usa como esforço aqui. O que que eu quero dizer? Não é rigidez, tá? E não é essa força de uma disciplina rígida ou impositiva demais. É um esforço. Talvez no primeiro momento nem seja isso, tá? Mas é para se tornar. É um esforço que tem como uma base um direcionamento amoroso, acolhedor, tá? É um esforço acolhedor que diz assim: olha como a minha mente está distraída, olha como eu disperso, tá? Mas vamos lá, volta. Aí vai, olha como eu tô aqui de novo. Vamos lá, vamos voltar para isso, tá? Até que em determinado momento, com a prática e a meditação, é prática, é se colocar nesse lugar, de novo e de novo. Assim como o asana é. Então, até que com a prática, o que que acontece com a prática? A gente desliza de dharana para dhyana. E o que que é dhyana? É quando a gente consegue ter uma atenção voltada para o objeto, livre de esforço. É muito interessante que a sensação mesmo que dá, que é um deslizar para esse estado. É um deslizar. Quando você se percebe, você só está ali, né? E é muito interessante quando a gente começa a fazer trabalhos mais sutis de pranayama, por exemplo, de respiração. Se a gente, quando desliza para esse estado, olha para a respiração vai ter mudado o padrão. Ou o contrário, a gente muda o padrão respiratório para deslizar mais rapidamente para esse estado, que é o que Patanjali diz que é o benefício do pranayama. O pranayama prepara para dharana, dhyana e samadhi. Então, o pranayama é quase aquilo que nos coloca em estado meditativo, contemplativo. O que eu vou chamar aqui num primeiro momento de estado contemplativo é essa disponibilidade da atenção para se voltar para alguma coisa. A gente começa a perceber a atenção como um campo disponível. Por isso que essa meditação agora eu falei da escuta e do silêncio. É uma disponibilidade. Disponibilidade de escutar uma pessoa que está falando alguma coisa para você, uma disponibilidade de ler alguma coisa, né? Essa atenção disponível. Tá? Então, isso é Diana. Por isso que, para mim, é muito nítido, para mim realmente é muito nítido, não é por teoria de leitura, por ler alguma coisa, né? É por autopercepção. E eu não falo em terceira pessoa, é autopercepção mesmo. Quando eu falo para vocês de que as telas, né, a tela do celular fragmenta a nossa atenção, é por uma autopercepção, é perceber que como que aquilo desmembra a nossa atenção como um campo aberto disponível. E aí, daqui a pouco, a nossa atenção se torna uma coisa que não está disponível para nós. E não tendo a nossa atenção disponível, a gente não tem aprendizado, a gente não tem trocas profundas com as pessoas. A gente precisa da nossa atenção disponível para a relação ou para as relações. A relação com o livro, a relação com a sua casa, a relação com o lugar onde você vive, a relação com a pessoa que você vive ou com as pessoas que você vive, e
com o território onde você vive, ou seja, a natureza no lugar onde você vive, e por aí vai. Tudo bem? Isso é dhyana. Então, dhyana a gente está colocando como um, uma disponibilidade contemplativa da mente, tá? E isso realmente no texto também eu falo um pouco sobre isso, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Isso é uma crise mesmo, um pouco de uma crise moderna, né? Dentro da modernidade que a gente vive, esse período que a gente vive, especialmente depois dessa revolução digital, né, que acontece, tá? Que é uma crise da contemplação mesmo, né? A crise dessa disponibilidade para contemplação. Em outras palavras, eu diria assim, estar onde a gente está. Se fosse resumir, seria isso, assim. Estar onde a gente está, estar diante de alguma coisa, estar num pôr do sol, estar diante de uma pessoa, estar em casa sem fazer nada. Tem uma cena que eu acho tão bonita, tem um amigo meu que vira e mexe, ele posta isso, eu acho retrô, assim, essa cena. Mas é uma cena bonita que remete a coisas muito interessantes, assim. Um toca-discos, ele tira a foto do toca-discos ali, e você imagina aquela cena antiga, né, que ele provavelmente ainda faz, pelo que eu conheço dele, que é parar para ouvir uma música. Parar para ouvir música. Não é ouvir música e fazendo alguma outra coisa, não, você parar para escutar aquilo. É isso que a gente coloca nesse campo dessa, dessa disponibilidade, certo? E por isso que a gente colocou, e no livro eu coloco, a contemplação, e a gente já falou bastante disso, inclusive quando citou Bergson, né? A contemplação ou a mente contemplativa em oposição, tá, ao pensamento utilitário, certo? Então, como a gente anda preso demais no pensamento utilitário, falta-nos espaço para contemplação, certo? E aí que a gente volta para aquela frase que eu falei para vocês, lá quando eu falei de asana, olha, se a gente consegue alcançar esse estado contemplativo com o asana, deu, está acontecendo o yoga ali. Mas a grande questão é que mesmo no asana, o que tem acontecido é a gente seguir preso ao pensamento utilitário. O que que eu vou ganhar com isso? O que que isso vai me dar? O que que isso vai... Eu acho genial, assim, realmente, eu acho genial as propagandas. São pessoas muito espertas que fazem as propagandas. Então, a última que eu vi era de um desses relógios aí, de uma dessas marcas, né? Esses relógios que marca tudo, né? Do seu corpo. Ele marca tudo do seu corpo. Você, batimento cardíaco, pressão, não sei o quê, né? E aí, a propaganda começava com uma pessoa, olha que genial isso, né? Começava com uma pessoa na fila de algum lugar, que eu não sei muito bem, eu quero não ver a propaganda toda, mas estava numa fila. E aí uma pessoa chegava para ela e falava: Ah, isso faz mal para sua saúde, comer isso faz mal, fazer aquilo, não sei o quê. E cada um tinha uma opinião falando para ela. E ela super confusa, assim, né? E aí daqui a pouco a propaganda dizia então: escute o seu corpo. E o escutar o seu corpo, adivinha o que era? O relógio. Olha que genial. Detecta o problema e dá uma solução dentro do problema. Olha que genial. Não sai do problema. Entende? Então, é muito interessante isso. E aí, essa é a crise, entende? A crise de escutar o nosso corpo. Se no yoga você mergulhou o suficiente a ponto de escutar o seu corpo profundamente, o yoga aconteceu ali. Agora, se esse escutar precisa de um intermediário,
Aí não é a escuta. Só que esse intermediário não é mais Deus, né? É o relógio que vai te dizer como o seu corpo está. Entende a brincadeira? Então, a partir disso, como que a gente pode definir o que seria essa transição de dharana, dhyana para samadhi? Samadhi é uma das coisas que mais se discute dentro do yoga, né? Tem pessoas que colocam o samadhi quase dentro do campo religioso. Fazem a interpretação do yoga como sendo algo religioso porque fala de samadhi. E não tem nada a ver com isso. O yoga não está descrevendo nada religioso quando ele fala de dharana, dhyana e samadhi. Ele está falando sobre a nossa cognição, tá? Ele está falando de movimento cognitivo. Então, o que que seria esse terceiro movimento? O yoga vai dizer assim, de um estado contemplativo, ou seja, que tem uma atenção voltada para alguma coisa, mas ainda existe uma relação sujeito-objeto, certo? O que que é samadhi? É simples assim. O objeto se dissolve no sujeito, ou seja, uma coisa se dissolve na outra. Não tem mais a separação entre sujeito e objeto naquela contemplação. Isso é o samadhi. E aí o yoga vai dizer, o samadhi tem duas opções aí, tá? Nos textos de yoga. Por isso que ele está nesse capítulo sobre os poderes, tá? O samadhi revela a natureza do objeto. O que quer dizer a natureza do objeto, né? Não a natureza fundamental, né, do objeto em si, mas a, o objeto enquanto potência. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Fazendo samyama sobre o elemento fogo, você adquire o poder do fogo, tá? Então, é aquele processo de a gente se associa às potências ao nosso redor, né? A gente se associa a elas e se torna um pouco elas, essas potências. Ou seja, a gente também começa a reconhecer que essas potências são forças que estão em nós. E não só forças que estão em nós, no meu corpo, mas como eu posso usar essa potência que é o fogo na minha vida, ou seja, nas minhas relações. Tá? Então, se a gente for ver historicamente, né, os, os povos ditos primitivos, eles tinham uma relação muito mais direta com os elementos da natureza. Direta no sentido não utilitário apenas. Claro que tinha o uso utilitário das coisas, do fogo, né, dos elementos em si, mas a base não era o utilitário. Qual era a base? Era uma base de reconhecimento mútuo, de que um não está separado do outro. Eu não existo sem você. É por isso que hoje as pessoas têm trocado muito, não sei se vocês perceberam, em discussões mais contemporâneas, assim, dentro da universidade, e tudo, têm usado, trocado o termo natureza, meio ambiente, né, por território. Porque território marca, assim, o corpo é um território em relação com o território que é o lugar onde você vive. Não tem separação entre sujeito e objeto, ou seja, o humano e a natureza, né? Essa oposição, ela é falsa. Você é natureza. Você é feito do barro, da terra em si. Não existe essa oposição tão marcada entre humano e animal. Você é um tanto animal, né? Ou seja, as forças animais, as forças elementares também estão em nós. Então, essa é uma.
É uma das coisas que vai ser ressaltado nesse capítulo 3 que se fala a partir de Samyama, reconhecer essas forças elementares da natureza, através do quê? Da contemplação, da observação, tá? Ao mesmo tempo, vai ser falado de Samyama como um veículo para se reconhecer o fundamento daquilo que nós somos, essencialmente. E aí não como potência, mas como abertura ou consciência, que é o que a gente falou mais no último encontro, certo? E aí que eu acho muito interessante quando o yoga desloca a prática para o campo sonoro, tá? Que é o mantra, que foi a prática que a gente fez. A palavra, ela é Shakti. É muito claro para o yoga. A palavra é Shakti. A palavra é uma potência. É uma potência sonora, ou seja, um som emitido. Aí eu estou trabalhando basicamente com essa potência agora, aqui da palavra. E ela é uma potência de sentido, os dois juntos, certo? Então a palavra é Shakti, é potência, é vibração. Assim como o fogo é vibração, é uma vibração luminosa. Assim como a água é vibração. Assim como tudo que a gente vê ao nosso redor como matéria, o yoga vai dizer, é vibração. O yoga vai dizer tudo que a gente vê como matéria é vibração sonora, numa densidade X. Então, a forma está para o vazio, ou seja, a forma está no vazio, a forma está para o vazio, assim como o som está para o silêncio. Então, quando a gente fecha os olhos e a gente faz Om Namah Shivaya, é muito interessante. Porque eu não estou usando a palavra como potência. O que que seria a palavra como potência? Eu falar alguma coisa para alguém com uma intenção, com o objetivo de pega aquilo ali para mim, por favor, faz isso. Ou seja, a palavra vai movendo a matéria. A palavra move o corpo. A palavra acorda sensações, desperta sensações. É a palavra potência, né? A palavra criadora. Isso é uma forma de usar o mantra. Por exemplo, eu poderia usar uma oração que fosse para eu adquirir alguma coisa. Por favor, Shiva, me dê tal coisa. Por favor, Ganesha, me proteja. Me proteja de tal coisa. Me proteja nessa empreitada que eu vou fazer. Me proteja nesse caminho que eu vou começar agora. Ganesha é muito evocado assim. Não foi assim que a gente usou o mantra, ele poderia ser usado assim. É por isso que a gente diz: existem tantos mantras ou orações quanto desejo na sua mente, no seu coração. Os seus desejos vão se manifestar nessas orações. Eu gostaria disso. Eu não gostaria daquilo. Não foi assim que a gente usou esse mantra agora. Pode ser usado assim. A oração pode ser usada para pedir, para evocar, para chamar, para transformar. O que a gente fez foi usar a palavra para revelar o silêncio. E esse é um paradoxo interessante. Usar o som para revelar o silêncio. Por quê? Eu não grudo sentido nenhum ao som. Quando eu estou fazendo um Namah Shivaya, eu não estou visualizando uma forma de Shiva, eu não estou pensando o que que Shiva significa, eu estou percebendo só som e não som. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. A sensação é que no início abre um espaço entre um som e outro. Om Namah Shivaya. Aí tem um intervalo. Om Namah Shivaya. Porque geralmente quando a gente vai para nossa mente, não tem esse intervalo, né? A nossa mente é quase como se fosse um. Quando a gente vai para o mantra, Om Namah Shivaya, aí a gente começa a perceber como se houvesse um espaço entre um som e outro. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Aí, uma coisa importante da gente perceber é que esse espaço entre um som e outro é uma ilusão. Porque, na verdade, e isso é o que a gente vai percebendo aos poucos depois com essa prática, não é um espaço entre um som e outro que o silêncio aparece. Na verdade, esse mantra está acontecendo no espaço de silêncio, que é a mente. Om Namah Shivaya. Ele não está aqui, ó. Ele está aqui, ó. O espaço dessa sala, o espaço dessa sala, não está entre as minhas mãos. O espaço dessa sala é onde as minhas mãos estão. Entendeu a inversão? Então a gente está acostumado a lidar com a nossa mente como se a nossa mente fosse ruído. O yoga diz: a sua mente, a base dela é silêncio. O fundamento da mente é silêncio. Então a gente desloca a nossa identidade do sentido do pensamento e da mente para essa vastidão do silêncio. É isso que Patanjali diz que é Chitta Yoga, Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a desidentificação com o fluxo de pensamento da mente. Por quê? Porque você é esse silêncio mais vasto. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. E daqui a pouco a gente se dá conta, esse se dar conta não é intelectualmente. O que que eu quero dizer intelectualmente? O que que Shiva representa? Aí a gente vai lá. Intelectualmente, meio que mecanicamente, repetindo, Shiva representa a consciência cósmica. Beleza, ok, é isso que ele representa. A outra coisa é a gente contemplar Shiva, ou o nome que você quiser dar, não precisa ser Shiva. A gente contemplar Shiva como esse silêncio da mente. E a gente contemplar esse silêncio imenso, infinito, com a natureza da nossa mente. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ou seja, quem é Shiva? Shiva é você. Shiva é a natureza da sua mente. Japa, essa prática que a gente usa o som, usa o mantra, primeiro falado, depois repetido mentalmente, é para reconhecer a base da nossa mente, ou seja, o fundamento da mente, como esse campo de silêncio. Ou seja, eu estou usando a palavra silêncio, na outra aula eu usei mais a vacuidade ou abertura, dá no mesmo. Uma vez reconhecido isso, o yoga vai dizer: você reconheceu o fundamento de quem você é. Os sentidos nascem nesse campo de silêncio, o corpo nasce nesse campo de silêncio. Então, no fundo, isso é samadhi. E a gente pode dizer, esse silêncio no corpo se manifesta como o quê? Como escuta, como uma capacidade de ver, uma capacidade de contemplar, uma capacidade de criar vínculo.
Olha, sem um silêncio básico, a gente não cria vínculo com nada. Tem um livro do Byung-Chul Han, né? Eu citei ele lá atrás, não? Esse filósofo sul-coreano. Basicamente ele escreve sobre isso hoje, por isso que ele faz uma leitura tão apurada no sentido de quando a gente lê ele tem uma linguagem muito filosófica, mas também muito poética, né? Cada vez mais ele foi se dando, você vai ver nos livros dele, essa abertura mais poética, né? Heidegger foi a mesma coisa. Ele é talvez o grande heideggeriano do momento, né? Vivo, filósofo. É o Byung-Chul Han. E ele nos comove porque ele fala essas coisas simples na linguagem da filosofia. E tem um livro, e ele coloca um dos livros dele mais recente, chama A Crise da Narrativa, né? E a crise da narrativa se dá porque não tem mais silêncios. Para que uma narrativa ela tenha uma profundidade de conteúdo, né? Ou seja, uma fala tenha uma profundidade de conteúdo, é importante que haja silêncio. Se eu não tenho suficiente silêncio na minha mente, eu não consigo ler um livro, eu não consigo refletir, eu não consigo conversar alguma coisa com profundidade. Não, é como se não tivesse profundidade para aquilo decantar. É por isso que ele fala de uma crise da narrativa, né? Ali. Que é quase como se dissesse assim, é uma crise da palavra, né? Por isso que eu chamo de fala e palavra. Eu falo, a palavra é uma coisa, a fala é outra, né? Então, é uma crise da palavra, é uma crise de sentido, certo? Então, eu acho muito interessante a gente entrar nesse campo da meditação de Dharana, Dhyana e Samadhi através da, desse campo que seria o Nada Yoga ou o mantra ou essa prática específica. Para mim, uma das práticas mais poderosas mesmo dentro do yoga é essa prática de mantra, é japa. Então, por isso que a gente fez ela no início, eu separei para ficar separada, inclusive para vocês fazerem essa prática durante essa semana, tá? Como uma prática da semana mesmo e essa, vamos dizer assim, essa transição de dhyana para samadhi. Porque às vezes fica parecendo o samadhi é colocado num campo tão etéreo que fica parecendo quase uma arrogância a pessoa falar que teve uma experiência de samadhi. Mas não é alguma coisa que pode acontecer dentro desse campo da simplicidade, tá? Dentro do campo do simples. E no fundo, o silêncio é o mais simples. Só que a gente se perde desse simples, que é o silêncio, tá? Eu não contei, Mari, na prática, tá? Eu não estava com o meu japa contando, tá? Mas se você quiser, você pode fazer uma volta de japa ali quando for repetir. Eu sugiro esse mantra para Shiva como esse acesso a esse campo de silêncio que é o próprio Shiva, né? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma troca nesse sentido? Lembrem que as possibilidades de meditação, ou seja, esse Dharana, Dhyana e Samadhi, o Samyama, são várias. A gente usou a da vela, a gente usou um pouco daquele mergulho para dentro dos olhos, assim, né? Esse escuro. É como se essa meditação fosse a meditação da noite atrás do olhar. Contemplar essa noite atrás do olhar dos olhos. Isso também é uma contemplação, uma meditação.
Agora a gente tá indo para esse campo, que é o campo do mantra, com esse objetivo de reconhecer o que está na como fundamento ali, esse silêncio fundamental, vamos colocar assim. Na visão do yoga é muito simples, assim, Deus é esse silêncio. Mas não apenas isso, senão a gente estaria colocando Deus no outro campo, né? Eu digo no outro campo assim. Ah, então o som não é Deus? Sim, Deus é o silêncio e tudo que nasce nesse silêncio. É como se dissesse, quando a gente vai para as formas, é como se dissesse, Deus é a vacuidade, o que eu chamei na última aula de campo, né? Essa abertura, ou se você achar melhor, a consciência e as formas que se dão nessa consciência. Forma e vazio, som e silêncio, certo? Mas o yoga vai dizer, é fundamental que a gente reconheça o que está na base, ou seja, o sujeito. O sujeito é Shiva, ou seja, é esse silêncio, na qual tudo nasce, onde tudo nasce e tudo se dissipa. Esse campo é onde todos os objetos nascem, você pode chamar esse campo de consciência ou só de abertura, é onde todos os objetos nascem e todos os objetos se transformam em alguma outra coisa. Ou, no fundo, eles estão sempre se tornando outra coisa. Isso que o yoga chama de Maya, ou ilusão. Ok? Fique à vontade, Maribel. Tudo bom, Thales? Bom, pessoal, boa tarde. Não, só para te agradecer, Thales, porque, enfim, eu tô entre os dois livros, né? Tô entre esse e o que chegou ontem. E aí a aula de hoje foi super especial, porque eu tava nesse livro na parte em que você fala da meditação ativa. E fala muito do japa, né? Do mantra como uma forma de você quebrar padrões, né? E que quando você abre esse silêncio, quebra, você tem uma possibilidade de modificar padrões que você tem de pensamento e aí, quando chegou o teu livro novo, eu peguei para ler hoje, de manhã cedo, e primeiro eu queria, isso que você falou do Byung-Chul Han, eu reconheço muito em você também, nesse livro que você mandou, que você já sempre teve uma linguagem poética, você sempre escreveu poesia, mas eu tive essa sensação que nesse livro está tudo junto, assim, no sentido de que, né, você tá falando sobre o Hatha Yoga de uma maneira, assim, super poética, e a gente que ver o encontro da filosofia com a poesia nos cursos, está vendo assim, lindo nessa abertura que eu estava lendo. Mas nessa abertura, Uhum. você trouxe uma coisa que é uma questão que tem a ver com o padrão meu, que é essa coisa sempre do fardo e do esforço da produção, no lugar da alegria, do delírio e do prazer da criação, sabe? Então eu sempre tenho essa dificuldade. Meu Deus, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que a gente sai desse padrão? Como é que a gente sai desse lugar que é sempre um. Por exemplo, agora tô tentando aprender música, assim, seriamente, né? Estudar música e tal. Mas eu sempre caio num lugar de peso nos ombros, e... Enfim, aí você hoje falou muito sobre essa coisa do deslizar para a prática, né? De fazer uma prática no presente. No livro você também fala disso, né? De você não se colocar no futuro e se colocar no presente, né? Enfim, te agradecer, porque assim, eu sempre esqueço disso, sempre volto para o padrão, mas toda vez que eu te escuto e leio, também me dá uma esperança, sabe, de Uhum. voltar para esse lugar de presença e enfim, de fruição, né, de aproveitar a abundância a beleza. É lindo esse primeiro capítulo que você fala da beleza do mundo, da terra. Me deixou super Uhum. emocionada de ler. Obrigada. Que legal, Maribel, que legal que chegou. E esse livro foi muito, para mim, eles são complementares, no sentido Sim, de que o esquecimento do ser ainda tinha muito esse cuidado com
as referências Hum, filosóficas, né? E tem uma poesia, mas ainda tem muita referência à filosofia, Heidegger e tal. E nesse outro, ele é mais contemplativo, diretamente mais contemplativo, assim, né? hum, Tem outras diferenças também, que aí a gente pode falar mais, assim, não no sentido dos livros em si, mas no sentido do tema que a gente está trabalhando aqui, né? Tem um pouco a ver com aquilo que eu falei no último encontro, dessa união entre ser e potência, né? Ser e ato, né? Que a gente falou. Então, eu acho que nessa relação talvez esteja um pouco da chave também disso que você percebe, talvez em você como um conflito, mas esse sentido de um deslocamento, talvez, de um processo de. Eu chamo de produção, tá? No livro, eu chamo de produção, né? Que às vezes a gente tem uma cobrança de, de produção, às vezes uma cobrança de desempenho, né? Aí eu uso essa palavra produção para uma relação de encontro. E aí eu acho que isso traz um alívio profundo para a gente, assim, no sentido, às vezes, de uma autocobrança, né? De chegar em algum lugar, né? Assim, porque a gente vai para o sentido de encontro, e o sentido de encontro é onde eu vejo a união entre o ser, né? Que a gente coloca como esse campo de abertura ou de consciência plena, e o ato, né? Ou seja, o ser e a forma. Por quê? Porque, no fundo, se a gente fosse resumir, o que é a vida dentro desse sentido que a gente traz aqui, né, do yoga, do reconhecimento do que é samadhi, por isso que eu tenho muito cuidado ao falar de samadhi, porque às vezes a ideia que se traz de samadhi é uma união cósmica, quase como que uma união com alguma coisa, né, assim, que tá lá, sabe? E aí agora tudo na minha vida tem um sentido menor do que essa união, né? É quase que a ideia que algumas pessoas trazem de samadhi é quase uma atitude até meio blasé com essa materialidade, porque agora eu conheço uma união espiritual maior. E samadhi é o contrário disso. Samadhi é, na verdade, o reconhecimento desse silêncio básico, ou dessa consciência, dessa abertura, que nos põe em relação de encontro com a vida. E aí que eu coloco assim, que é um deslocamento, quando eu estou falando lá do desejo, o desejo não como preenchimento de uma falta, né? Aí eu coloco, é um deslocamento de uma ideia, né? De ir para a vida com um sentido de preenchimento. Eu não estou falando que é o que você sim. disse, tá? Mas essa ideia de ir para a vida com um sentido de preenchimento se desloca para um sentido, né? Ou uma razão de composição. Aí eu só vou trazer essa ideia para o que você falou. Então, eu acho muito bonito quando a gente começa a perceber que, por exemplo, quando a gente vai lá aprender música, a gente está entrando numa razão de composição e de encontro. Eu tô encontrando com a música. E a música está encontrando comigo. Eu vou compondo e alguma coisa vai me compondo junto. Eu vou aprendendo alguma coisa, né? E eu acho que muitas vezes isso pode tirar a nossa ansiedade de ter que chegar em algum lugar de cobrança, ou de mais, ou de. Porque o encontro com a música está acontecendo naquele momento que eu peguei o instrumento e estou decifrando ele. E ele está me dando alguma coisa. Ou seja, entra nesse.
nesse encontro, nessa razão de relação, razão de encontro, né? No fundo, o que a gente quer trazer aqui é que isso se dá com tudo na vida. É aí que quebra a dualidade, entende? Tipo, eu vou voltar para um exemplo, né? Já estou saindo do que você falou, Maribel, mas só para dar um exemplo. Quando a gente divide, né, é, o meio ambiente e o ser humano, você e o meio ambiente, nós e o meio ambiente, isso é um delírio da nossa mente. A gente está acreditando na divisão entre sujeito e objeto. Agora, quando a gente se desloca para essa razão de composição, o meu corpo se torna um território. Você pode usar qualquer outro nome, um campo, eu uso muito o campo, né? O meu corpo se torna um campo em relação com esse campo ao redor. Tem separação? Não. Por isso que eu coloquei nesse livro uma ideia de um reino da mistura, né? Quando a gente vai para os gregos, é a oposição entre Apolo e Dionísio, né? Essa divisão só está no campo dos conceitos, porque quem é Dionísio? Aquele que dissolve as separações. Por isso que ele está associado ao êxtase sagrado, né? Por quê? Porque, olha, eu estou respirando o meio ambiente? Não, eu estou respirando o ar, e o ar está me compondo. E eu estou compondo o meio ao respirar. Ao tocar um instrumento, a mesma coisa. Ao encontrar uma pessoa, a mesma coisa. Então é isso que se dá na prática, e aí já não é mais só na contemplação, porque a gente não está naquele estado contemplativo, sentado contemplando o silêncio, a gente está numa contemplação ativa, que é em relação com a vida, de perceber essa relação sujeito-objeto é uma grande ilusão, porque é o que eu falei lá no último encontro. Que separação existe entre o seu corpo e o meio onde ele vive? Não tem separação. Então, não é uma relação sujeito-objeto, é uma razão de composição entre forças. Percebeu aí? É uma razão de composição entre forças. E aí eu percebo, pelo menos para mim, falando em primeira pessoa, que quando eu vejo dessa maneira, dissolve um pouco essa cobrança dessa linearidade de chegar em algum lugar, mesmo que seja para um preenchimento ou mesmo que seja para, eu preciso ficar melhor nisso. Tá, mas e o que está acontecendo no processo aqui? Essa razão de composição já está acontecendo aqui. E isso para mim acontece muito, isso que eu acho bonito dentro da literatura é que não é só o yoga que mostra isso para mim. Para mim, cada vez mais, isso seria tema para outra conversa, mas para mim, cada vez mais o próprio processo de escrita ensina isso. E aí eu poderia generalizar isso para qualquer tipo de arte. O próprio processo artístico nos desvenda essa razão de composição. Então, quando eu começo a escrever um livro, aquilo me abre um campo imenso de encontro. E a ideia de terminar o livro não está mais em jogo. O que está em jogo é o processo. Esse processo de encontro que se dá com as palavras. Que palavra eu uso aqui? O que que vai vir? Eu não sei o que vai vir. Mesmo se você tem lá um sumário definido, o que que vai vir? Eu não sei o que vai vir. Que ideias vão vir, que palavras vão vir, que encontros vão acontecer. E o mesmo pode acontecer aprendendo um instrumento, tocando alguma coisa. Isso pode acontecer no processo de pintar alguma coisa. Claro que você vai ter que dominar o básico daquelas técnicas. E aí talvez esse seja um processo mais lento, né? Mas esse essa relação de encontro que a gente está colocando de composição já está ali. E a ideia é que a gente comece também a levar isso
para a nossa vida. Isso que eu falo que é se deslocar de uma razão de preenchimento para uma razão de composição. Né? Quando aqui a gente está compondo alguma coisa junto, quando você está conversando com alguém, quando você vai fazer um trabalho, quando você, mesmo que seja que não envolva pessoas, você está compondo alguma coisa com a natureza, né? E aí é que entra esse campo da abertura da relação, da abertura do encontro. Então, a gente faz essa volta inteira para dizer a nossa natureza fundamental é uma abertura que se põe em relação. Não é a abertura que se coloca acima do universo. Aí agora eu encontrei algo que está acima. Não, não, não. Não está acima, abaixo. É uma abertura que me põe em encontro, me põe em relação. E eu acho isso tão bonito porque quando a gente retorna para isso, ou como no livro diz, a lembrança, né, o yoga como lembrança, é uma coisa que quando eu me lembro de novo e de novo, remove ou dissolve momentaneamente a ansiedade de chegar em algum lugar no futuro. Por quê? Porque está dado, está sempre dado. Mas, ao mesmo tempo, no campo das potências, quando a gente fala, sempre com possibilidade de novas composições. Então, é um dado sempre inacabado. É o que eu falei no último encontro. Nós somos algo que é dado nessa abertura, ou seja, completo em si mesmo, mas sempre em composição. Não é aquele completo que diz, eu sou assim mesmo em termos dessa personalidade, então não tem mais nada o que fazer ou construir. A minha vida já se deu, não tenho mais nada a fazer ou construir. Não, não, não é isso que eu estou falando, desse completo. É um completo pleno, mas sempre em É, composição no sentido de potências. E aí a gente se põe em composição, em encontro e composição com essas potências. Como essas potências, né? Porque essas potências, quando a gente viu aquela a gente vê os cinco elementos, essas potências estão aqui, ó. O fogo está aqui, a água está aqui, a terra está aqui, tanto quanto está ao seu redor, né? Tanto quanto está numa árvore, tanto quanto está num pássaro, tanto quanto está no oceano, tá? Tá aqui, ok? Vamos fazer uma, a gente pode continuar essa troca no próximo encontro. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Yo Namaha Harihi Om. Tchau, galera.